Então, Olá, como estás? tudo bem? Oi, Já quem nos nos junta a nós? Olá, Fernando. Hoje já estou de volta aqui no Olá, meu Beta. telefone. Agora ouve-se bem. Sabes que Muito bom. Está ontem, ótimo. ontem a minha filha estava a ver uma live do Clube de Judo e estavam exatamente com o mesmo problema, tiveram que adiar. Portanto, era o Instagram que estava um pouco Instável. instável. Então, olá, muito boa tarde a todos os que estão aqui a entrar na Aliás, nossa live. estamos na live aqui a aceder a partir do Insta do Miguel Coco. Miguel, Então, temos a aqui os nossa amigos do Miguel continuação e o de nosso. ontem, não é? Temos aqui os nossos amigos e os teus, com certeza. Vamos dar aqui mais um bocadinho. Se quiserem convidar pessoas Sim, amigas sim, para pode entrar. Exatamente. Hoje vamos Convidem falar. aí Exatamente. e Olha a Sofia, olá Sofia. Vamos convidar aqui mais uns amigos. Temos aqui muitas perguntas para fazer sobre a auto-hipnose, sobre o Miguel, sobre o nosso baralho mágico. carrega no coração. E carreguei no coração. Engraçado, estive a ver uma fotografia tua quando fui pesquisar para pôr coisas no direto. Olha, fartando de rir, até comentei com o António, porque nós estivemos no Brasil agora em fevereiro, como tu sabes, e viemos com uma mala cheia de livros. Nós trouxemos Sim. 30 e tal livros e não sei quantos baralhos. Então vi uma fotografia tua e eu fartei-me de rir. Pois, eu também trago aqui, bem, tenho ali baralhos que... Olá Isabela, olá Sofia, Olá, olá, a Laura. Laura. Produtos Sejam de bem-vindos. campo. Produtos de campo, então isto agora é o que está a dar. Então É o carreguem no Saldanha e faz coração, muito bem, que é convidem comidinha biológica. a carregarem no Atenção. aviãozinho e convidar E logo os convidar aqui primeiros. mais uns amigos. Ontem estava Olha a complicado. Elizabeth. Olha. Ó Miguel. Diz. Estava a ver se estávamos a ouvir. Estamos. Não fiques com nenhum trauma, não vale a pena. Estou até a ouvir mal. Ora, então, Bem, estás a ouvir é. mal? E ouço bem, o António é com isso não tão bem, não sei porquê. Não estão bem. E agora já ouve melhor? Será do corte de Passar cabelo? o auricular. Do auricular. Estou a falar do auricular. Não, mas o- Não, está bom. Estás-me a ouvir bem. Olha a Leni Quirilos aqui connosco. Olá, Leni. Porque a Leni esteve na formação, da formação Portugal Ativa, aqui connosco. Agora, Alexandre, bem-vindo. Alan Olá, Branco. Leni. Olá. Alexandre Branco, aqui connosco. Não sei se a Fernanda está contigo, se tiver um grande abraço. E a Inês. A Leni, um abraço ao Cláudio que fez anos ontem. Olá a todos. Parabéns, Cláudio, Rendeiro. Sabes que nós hoje estivemos a dar uma formação, aliás, ontem e hoje, de linguagem de influência a uma empresa que trabalha na indústria farmacêutica, um laboratório. E convidámos aqui algumas pessoas para virem assistir. Ok, E então ótimo. lembrei-me de perguntar-te e continuarmos a nossa conversa de ontem acerca da hipnose, não é? E ontem nós percebemos que a hipnose foi uma ferramenta que tu conheceste durante o teu curso de psicologia ou já estavas a exercer? É verdade. Não. Conheci logo no primeiro ano de Psicologia. E então foste buscar porque tinhas um problema físico de saúde, a psoríase? Não, é exato. Aliás, o que aconteceu foi que, como o que fez-me sair dos restaurantes, não é? Que eu falei ontem, Da tive gestão 10 anos brasileira. em restaurantes e várias partes do mundo, foi a psoríase, não é? Foi ter de fazer qualquer coisa. Depois, quando fui tirar Psicologia, é que a professora falou sobre a história da psicologia e que Freud tinha deixado a psicologia. E foi aí que eu vi Freud, espera aí, e fui logo ver. E tive a sorte de, ao mesmo tempo, estava a começar um curso que é do London College of Clinical Hypnosis em Lisboa, que era mesmo ao lado da minha universidade. E então eu, durante o fim de semana, tirei hipnose e durante a semana, à noite, estava a trabalhar, não é? À noite, e tirava Psicologia. Então Uau. foi assim uma aventura, porque fui crescendo na Psicologia e na hipnose em Muito simultâneo, tempo. Que um massa. bocadinho com paradigmas um bocadinho diferentes. E foi espetacular. E quando começaste a exercer, inevitavelmente, a hipnose era uma ferramenta. Ou separar, como é que tu fazias? Eram coisas Aliás, eu separadas? comecei a ter sessões de hipnose antes de acabar a Psicologia, porque para fazer qualquer coisa em Psicologia tinha que acabar os 5 anos, não é? E eu comecei a fazer pequenas sessões de hipnose, não é? De auto-hipnose, depois comecei
percebi que a hipnose tinha um impacto muito grande, mas as pessoas não percebiam o que era hipnose. Então, em 2009, cofundei a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica de Portugal para ajudar, não é? Também a credibilizar a hipnose, não é? Quando as pessoas ouviam falar de uma associação e juntámos para organizar um pouco também não é? Aquilo que os hipnoterapeutas poderiam fazer ou não fazer, informar de uma forma mais oficial, até porque pronto, as pessoas precisavam um bocadinho de sentirem-se apoiadas e pronto, estive na associação nos primeiros 3 anos e foi muito interessante porque foi uma oportunidade de falar mais da hipnose e começou a surgir até, por exemplo, na Faculdade do Minho havia uma rapariga que estava a fazer um mestrado, já nem me lembro, não sei se não era enfermaria, que fez sobre hipnose, então as pessoas já iam procurando, não é? Mas mesmo assim com muitas dúvidas e com muitas crenças do que era isto da hipnose. E hoje dás mais consultas de psicologia ou de hipnose? É assim, nos últimos anos dava consultas de psicologia na área das dependências mais. E utilizando a hipnose também e da hipnose. Hoje em dia dou mais formação e dou algumas consultas que têm a ver com dependências, porque me procuram e pronto, porque é uma área muito querida para mim e que também não quero deixar. De qualquer das formas, deixa-me só dizer, quando eu estava a tirar psicologia, eu vim da hotelaria foi logo estagiar, não é? Primeiro ano, vais logo estagiar, lavar pratos, para a copa, fazer aquilo que for preciso. Claro. E eu na psicologia também queria estagiar, só que não me deixavam. Estagiar para onde? Você tem que fazer os 5 anos, mas não posso ir só para uma sala de espera de um psicólogo, para ver as pessoas, para observar, não é? Porque a psicologia tem muito a ver com a observação, não é? Não, você tem que esperar. E na hipnose eu tive um bocadinho, tinha mais liberdade. Mesmo assim, quem é que quer um hipnoterapeuta para estagiar naquela altura? Ninguém. Só a mãe de uma colega minha que disse assim, espera aí que eu vou falar com a minha mãe. E ela diz, olha, a minha mãe diz que tu podes ir estagiar com ela. E a mãe era então, psicóloga? e que negócio é que a mãe dela tem? Um lar de seriedade. Que máximo! E eu fui para o lar de seriedade. E a mãe chegou lá e disse assim, bem, temos aqui o Miguel, terapeuta, e agora vai ficar aqui com vocês 2 horas. E foi tipo, ela queria alguém para entreter ali o pessoal. E eu fiquei tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? Então, eu estava muito habituado, não é? A fazer hipnose muito formal. E agora fecho os olhos e vou contar 10 até 1. Então vi uma senhora que disse que queria. Então não é alinhou fazer o relaxamento. Então eu fui para o quarto dela, porque havia muito barulho cá em baixo. E a senhora estava, nunca mais me esqueço, uma cama tipo branquinha, não é? A senhora vestida de preto, deitada na cama, e eu a fazer contagem de crescente. 10, cada vez mais relaxada. 9. E a senhora. E eu pensava, isto, eu vou ter que reverter isto, porque a senhora apanha a contagem e aproveita e vai desta para melhor. Porque o contexto, não é, de lares, infelizmente, ou alguns, não é, as pessoas não têm, sentem-se muito sozinhas. Não é? E então comecei a perceber, não, eu não posso fazer isto porque eu não sei o que é. Não estava à espera, não é? Então comecei 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9 a despertar. E foi aí que eu percebi, ou aliás, confrontei-me com, eu tenho que utilizar a hipnose numa conversa sem ser num estado de relaxamento. Ok. E se queres que diga, eu falo neste exemplo que foi um sítio onde eu aprendi imenso. Por exemplo, aprendi que estados modificados de consciência não requerem relaxamento. Ora, as senhoras que tinham, não é, aquela doença das mãos, tenho dificuldade em pronunciar alguns nomes, não é? De repente, quando discutiam umas com as outras e falavam da novela, a mão mexia e estava tudo bem. Não é? Entravam em estados modificados de consciência. E quando estavam entretidas a falar comigo, não é? É como se não sentissem as dores que tanto se despechavam. Quer dizer, é como se estivessem hipnotizadas. E eu aí comecei a ver, espera aí. Foi aí que eu me dediquei mais à hipnose conversacional e como utilizar os princípios da hipnose, foi com o lado de seriedade. E havia um senhor, ninguém falava com ele. Ninguém falava com ele porque ele não falava com ninguém. Até que houve um dia, que eu por acaso encontrei aqui há pouco tempo o livro. Eu tinha aqueles livros que eram de Cascais, o meu pai tinha-me dado de Cascais 1900. Tem fotografias velhas. E ele chegou ao pé de mim e disse assim, olha lá, abre lá. E ele é que me hipnotizou a mim. E apontava e dizia assim, aqui, não é? Parecia aquele Fernando o Saraiva, não é? Aqui era onde eu era criança e começou-me a contar histórias. Então, quando eu visitava lá, eu ia lá visitá-lo, supostamente, por utilizar a hipnose nele, e era o contrário. Ele é que me hipnotizava a mim
olhava para as fotografias de 1900, ou, quer dizer, não era de 1900, mas muitas que recordavam aquele tempo. E foi fantástico perceber a capacidade que a comunicação tem com as outras pessoas. Às vezes é como é que tu encontras, não é, a porta indicada. Como outra Olha, senhora. e temos aqui a Leni, especialista nessa área da voz. Interessante associar essas coisas, realmente. E houve outra senhora, só para... Sim, Diz. Miguel. Não, conta. Porque esta aqui foi, é assim, havia outra senhora que tinha não é um estilo de vida, mas pronto, tinha uma classe social lá naquele lado, tinha o quarto sozinha, fumava no quarto, vê lá, isto era no tempo, Era grande. E eu, entretanto, como eu estudei hotelaria na Suíça, ela a perguntar e tal, e eu disse Suíça, e ela começou a falar francês. O meu francês é, tipo, não é muito bom. E não é que ela em francês recordava coisas e falava comigo que todas as pessoas ficavam espantadas, porque era como se ela conseguisse recodificar memórias em francês que não conseguia em português. Ou seja, conseguia aceder. De infância, não é? Da escola dela, do roteiro, e ela morou sempre em Portugal, não é? Mas pronto, aprendeu a falar francês desde pequenina, então foi espetacular, não é? Ver como é que de repente ela está a falar francês comigo e eu estou ali outra vez hipnotizado com a senhora. Olha, e que histórias é que tu tens assim? As pessoas hoje procuram-te para a hipnose, operações de hipnose, mais, o que é que tem mais que procura? É assim, eu acho que tem muito a ver, há vários tipos de procura para as sessões de hipnose. Como eu sou muito focado no futuro, não é? Sou muito focado na solução e andar para a frente, poucas pessoas me procuram para regressões, que é uma coisa assim meio sexy na área da hipnose. Quer fazer uma regressão. Só que, como eu também não me apresento muito com essa, não sou muito... Não quer dizer que eu não faça regressões, aliás, pelo contrário, posso contar uma história de uma regressão que fiz, que é brutal. Que foi uma tenista que veio ter comigo, que o que é que acontecia? Ela tinha, era performance, portanto ela sabia, ela disse, Miguel, é assim, eu tenho treinador, tenho tudo. Só que quando eu vou jogar com duas atletas portuguesas, ela não era portuguesa, quando vou jogar com aquelas duas atletas, eu sei que elas começaram a jogar ténis quando eram muito pequenas. Então, aquilo, é assim, elas ganham sempre, porque eu sei que nunca hei de ter o nível de ténis delas, porque eu comecei a jogar ténis já mais velha. E bem mais velha, tipo com 17, 18 anos, já não é uma idade. Não é? Claro. Então ela tinha essa limitação. E foi muito engraçado, porque o que é que eu trabalhei com ela? Não é? E aí fizemos uma regressão. Mas foi depois de pensar muito, porque eu acho que as sessões de hipnose têm que ser muito criativas e muito tailor-made, não é? Como um alfaiate, não é? Tem que ser à medida das pessoas. Então, nós tivemos que recriar uma linha de tempo da vida dela onde ela tinha jogado ténis, como pequena. Não é? Imaginária na vida dela. Não é? Então, ela pedi para ela escrever um texto, não é? Onde ela tivesse inventado. Não é? Como se na vida dela ela tinha. Então, ela escreveu lá na Rússia, foi todas as dificuldades. E como as minhas filhas jogam ténis, para mim era muito presente que o ténis. Eu não faço, nunca fiz desporto de competição, não? E o ténis é um jogo que perde-se muito. Como é individual, a pessoa, quando anda ali nos escalões, eu lembro, está muitas vezes a perder até chegar àquele nível que é a idade dos outros. Então ela sabia e escreveu-me todos os dias que perdeu e pronto. Ela contou-me como se fizesse um filme da história da vida dela, como se tivesse crescido no sítio que ela era russa, nasceu lá e jogou ténis desde pequenina. E depois deu-me para eu hipnotizá-la. Então, e eu coloquei num estado de consciência, não é? Onde ela está mais atenta àquilo que eu digo, ela pode viver aquilo tudo, e comecei. Só que depois aquilo não... Sabes quando estás a fazer uma coisa e dizes assim, isto não... Não está a funcionar. Isto não está. Isto não está não a é assim. comunicar. Disse, não, a gente tem que fazer outra coisa. Eu tenho que hipnotizar assim, e você tem que me contar a história na sua língua materna, em russo. Não é? E então fizemos o contrário, que foi tipo espetacular. Porque era ela hipnotizada, contava, não é, a história da vida dela. E era, não é, com todas as seguranças, era que sempre que ela pegasse na raquete e entrasse no campo, então, não é, era como se nós fizéssemos uma regressão, mas uma regressão, não é, com uma memória
não é? Possibilitadora, pronto, porque é salvaguardar esta parte, não é? Não vai agora, ela não foi criar memórias que, tipo, que afetassem a identidade, não. Ela sabia. Era cada vez que ela pegasse na raquete, uma instrução muito clara, pegasse na raquete daquela forma, era como se ela viesse com este todo passado para trás. Então isso foi muito interessante, porque nós foi uma regressão que foi diferente, não é? E aí eu senti que a regressão foi uma... Eu já fiz. Ai, o Miguel agora não está. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Eu já fiz 2 vezes, por acaso. Fiz há 17 anos atrás, quase. Tinha a nossa mais velha 6 meses. E fiz para descobrir como é que eu tenho. Eu tenho um bocado de aracnofobia. E então para descobrir de onde é que aquilo veio. E fizemos com o Brian Weiss, quando ele esteve cá em Portugal. Foi uma experiência também muito interessante. Não, é espetacular e eu recomendo, não é? Então se a pessoa, e principalmente como tu estás a dizer, não é? Se eu tenho uma situação, não é? Porque uma coisa é fazer uma regressão, propriamente a regressão não é uma, ou o hipnoterapeuta não é uma agência de viagens, não é? Pois é, para que é que serve, não é? Para que é que serve? Para a frente. Claro, e ter um propósito. Porquê? Porque se tem um propósito, então nós vamos ressignificar toda aquela regressão e toda aquela história que pode surgir, não é? Que na psicologia nós sabemos, a psicologia não aceita como vidas passadas, mas pouco importa, é a minha realidade, não é? É assim, pouco importa se a vida passada ou não, porque assim, a nossa memória de criança, e vocês sabem melhor que eu, não foi bem assim, não é? A memória é uma coisa que não é própria. É a nossa percepção daquilo que vivemos, sim. A nossa percepção, não é? No livro da auto-hipnose fala muito de Elizabeth Loftus, não é? Da memória e da capacidade. Nós criamos memórias falsas. Então espera aí, se nós temos já memórias falsas, então vamos lá criar outras memórias. Não é? Memórias que também são falsas, já que são todas falsas, ou a maior parte delas são uma percepção, umas que tenham uma percepção muito mais positiva da nossa vida. E aí, por isso é que ontem eu falava, no livro de auto-hipnose, metade do livro eu não falo na hipnose, porque, por exemplo, falo na psicologia positiva. E na capacidade, nós podemos fazer uma regressão, que aprendi com o professor Dr. Mário Simões, que é uma inspiração na área da hipnose, é psiquiatra, professor de hipnose da Faculdade de Medicina, onde eu tive a oportunidade de tirar uma pós-graduação com ele e também fazer as minhas didáticas com ele, onde aprendi muito, até pela sua capacidade genial e natural e simples de hipnotizar alguém. Não é? E ele dizia uma frase que para mim nunca mais me esqueci, que é, aliás, várias, não é? Disse isto, lembrei-me várias. Uma delas é como se... Mas você... Esqueça lá o hipnotizado, não é? Lembrem-se sempre, quando eu digo que aprendi, não quer dizer que me tenham ensinado. Eu é que aprendi. Às vezes digo, olha, aprendi isto, mas a pessoa não... a pessoa diz, eu não te ensinei isto. Não é? Mas nós, às vezes, aprendemos. E é como se. E quando utilizamos a palavra como se, abre-se um leque de oportunidades, de possibilidades. Não é? E ele dizia uma coisa muito engraçada, que é, eu posso falar e exprimir-me, eu posso escrever um livro e imprimir, ou eu posso hipnotizar e tatuar. Não é? É tatuar aquelas palavras na mente das pessoas. E em sessões de hipnose, por exemplo, pessoas que têm tatuagens, não é? Que eu sei que gostam de tatuagens, já aconteceu umas 2, 3 vezes que eu dizia assim, que a pessoa, depois de um processo, ela transforma aquela por exemplo, claustrofobia, num símbolo. Não é? Imagina, um símbolo, não é? No imaginário dela é uma borboleta. E eu pergunto, gostaria de tatuar essa borboleta? Não é? E simulamos uma tatuagem mesmo. Claro que ela não tem, mas para ela tem, não é? Ela abre os olhos e ela sabe que está lá, não é? Para ela, e vamos ancorar. E claro que não vou fazer com todas as pessoas. Aliás, há pessoas que até não gostam de tatuagens, mas toda a hipnose é um bocadinho tatuar no aspecto, é ficar gravado bem lá dentro, não é? De forma que eu possa não só sair dali a lembrar, mas é como se tivesse acontecido. Eu sei que não aconteceu, mas é como se tivesse acontecido. Eu, a meio do livro, estava a fazer essas didáticas, que eram sessões de hipnose, o professor Mário Simões, e eu dizia, professor, é assim, sei lá, ninguém vai querer ler o meu livro, mas quem é que sou eu para escrever o livro? Não é? Estou aqui com este entusiasmo todo, mas cheguei a meio sem borregar, não é? E depois vai lá ter o meu nome, e depois vão-me ter que confrontar com as pessoas não gostarem, não é? Todas aquelas inseguranças começou, upa. E ele virou-se para mim e disse assim, então, diga lá, o que é que você vai meter no livro? Eu comecei a falar, então, fecha lá os olhos. E levou-me, não é? Em vez de fazer uma regressão,
levou-nos ao lançamento do livro. E no lançamento do livro, ele dizia assim, olha ali, estão ali os seus amigos, olha lá os seus amigos. Mano. Isto tudo, eu de olhos fechados, imagina, olha lá, o livro tem uma capa, olha, toquem aqui na capa. Eles, olha, muita gente a comprar, tem aqui uma capa, esta capa. E foi muito curioso porque criou-me memórias de um futuro que eu estava desejoso que acontecesse e que o Sabes que vivesse. nós usamos muito na nossa vida, muito. Nós, antes de começar uma formação, nós já cumprimentamos toda a gente antes das pessoas Exatamente. entrarem. E fazemos muito isso antes de uma negociação. É imagética, não é? Nós usamos Exatamente. muito a imagética. Aliás, porque o ser humano tem essa capacidade, não é? Claro. E Sim, pelo que eu sim. estou a perceber, a hipnose também está muito ligada à programação neurolinguística, que nós, há algumas ferramentas que tu falaste que também às vezes são usadas Sim, sim. até em processos de coaching, né? Não é Claro. nada terapêutico, mas no coaching também às vezes usa-se Claro. nessa transformação de uma imagem que vem uma memória, como é que se pode Claro. transformar. Então, Claro. isso é uma questão que pode ser trabalhada até mais a fundo, Isso é com os interessante medos, aqui, com os medos, e pegando uma coisa se prática, nós calhar. estávamos a falar ontem, e tem a ver com o que a Ana está a dizer, que é as questões das questões destas crises de ansiedade e ataques de ansiedade. Exatamente, Qual olha, é que é a tua experiência, até porque as pessoas, enfim, falámos nisso ontem, sim, nesta fase de quarentena, sentem, enfim, há muitos ataques de pânico está a crescer, não é? Esta questão e de dos ansiedade. ataques de ansiedade. O que é que elas podem fazer para aliviar essa incidência desses ataques e essa ansiedade que pode conduzir a esses ataques de ansiedade e até de pânico, não é? Num estágio superior. Como eu disse ontem, não é? Se pegarmos na hipnose ou na auto-hipnose, ou seja lá o que for, o estado em si, se andarmos à volta do mundo, vai ter nomes diferentes. E consoante a nossa bagagem, não é? Se eu tirei uma formação primeiro, se calhar vou identificar como uma coisa, como outra. E também no livro, depois da psicologia positiva, eu falo no mindfulness. Porquê? Tem um bocadinho. Porque muitas pessoas até conhecem o mindfulness e o mindfulness não ficam com medo de ser hipnotizadas, até têm, mas do mindfulness não. Já não. E o mindfulness é uma auto-hipnose mais, vou dizer consciente, não é consciente, mas da atenção plena, não é? E que é muito. Eu digo-vos uma coisa, às vezes para mim, eu chamo o mindfulness é como uma auto-hipnose. Para mim, às vezes funciona melhor a auto-hipnose mais do género de mindfulness. Porquê? Porque eu sinto que estou mais. Não é em controle, mas estou mais atento, não é? Estou mais consciente, não é? Não me perco tanto. E às vezes para certas pessoas isso é muito importante. Um dos exercícios, por exemplo, para a ansiedade, e nós sabemos que é o que é que funciona? É aquilo que sempre toda a gente disse desde lá atrás, não é? É viver o presente, viver o agora. Não é? A gente pode inventar truques e técnicas, mas Mas no meio do acaba. ataque da ansiedade, o que a pessoa sente naquele agora é o coração ali a disparar, a disparar, a sair para a boca, a tensão altíssima, não é? É, e De facto, todas a as mãos, sensação é uma sensação como se estivesse a morrer, não é? Um ataque de pânico, exatamente. não é? É uma coisa super perturbadora. E, aliás, que depois pode causar perturbação do pânico, que é mais que um ataque de pânico, que ainda é pior, que é aquela sensação de ter. Eu posso ter um ataque de pânico a qualquer altura. Então, eu estou a sofrer mesmo quando não estou a ter um ataque de pânico. E E isto deixam de sair de casa. exatamente, a pessoa começa a evitar e muitas vezes durante longos períodos de tempo a pessoa nem tem ataques de pânico, mas tem a perturbação do pânico e limita em imensas coisas na vida dela que deixa de viver e reorganiza a vida de acordo com aquelas limitações, não é? Sim, eu deixa-me partilhar, porque eu vivi isso na primeira pessoa, quando estava a terminar o doutoramento, tive vários ataques de ansiedade. O primeiro que tive, estava a dormir e acordei com uma dor incrível no plexo solar. Eu não sabia o que estava a passar, levantei-me, comecei a fazer assim uns alongamentos, mas aquilo não passava. E a primeira ideia que tinha foi, estou a ter um ataque cardíaco. Mas depois eu digo, alimento-me bem, treinos, como é que eu posso estar a ter um ataque cardíaco? Fui ver a tensão arterial, estava completamente disparada, os batimentos cardíacos Isto disparados. depois de entregar, assim que entregou. Tipo, Isso foi é como se fosse um tubo de escape. exatamente. Então, e depois isto durante um ano e meio acompanhou-me. Ora, nunca tomei nada, o médico queria que eu tomasse, mas eu nunca tomei nada. Agora, utilizei várias técnicas, enfim, mas foi ao longo do tempo que a mudança de alimentação também me ajudou, a alimentação cetogénica ajudou muito. E já há um ano e meio não, perto de um ano, aliás, fez ontem um ano que eu mudei de alimentação, já há um ano que estou, graças a Deus, livre desses ataques de ansiedade
utilizei algumas técnicas de coaching e até de PNL, mas foi um processo, sabes, Miguel? Foi um processo, não foi uma coisa. Eu também, se calhar, nessa altura, podia já ter conhecido, dizer assim: "Pô, Vou Miguel, lá fazer umas sessões. vamos lá aqui, pá, ajuda-me lá a resolver isto." Mas foi um processo e senti muito isso que estavas a partilhar. Por vezes eu estava a sofrer por antecipação. Eu ia já para uma, imagina, para uma. Não estava associado a nada especial, porque nessa fase eu não tinha ansiedade por ir para falar para 300 ou 1000 ou 1200. Mas podia-me acontecer nessa altura, e nessa altura é diferente quando estás sentado no sofá em tua casa, não é? Tu não podes fazer nada. E aconteceu-me uma ou duas vezes, de facto, ou no meio de uma aula. E lá tinha as minhas técnicas, começava a respirar e tal, mas aquilo demorava sempre aí uma meia hora, 35 minutos, era uma coisa perturbadora. Então eu sei de facto o que é. E essa sensação que tu dizias, é uma sensação de que a pessoa vai morrer. E foi preciso, houve um momento, eu lembro que foi fundamental para mim, foi quando eu me disse: olha, se tiver que morrer, morri. E foi neste momento em que eu disse: se tiver que morrer, morri, que de facto algo mudou dentro de mim. E que houve uma mudança mental da realidade, tipo uma aceitação radical. E é curioso como isso levou depois a um desfecho de cura progressivo. E graças a Deus que há um ano. Portanto, isto faz sentido para ti ou não? Não, para mim faz todo o sentido, porque não é? O que é que pode acontecer num ataque de ansiedade? É ele parar. Na realidade, ele vai chega. Só que nós não queremos que ele chegue lá ao topo, não é? No dia que tu aceitas chegar ao topo, a coisa começa, desconfigura muito aqui dentro, não é? Olha, por exemplo, nas dependências, não é? Nas dependências, costumo dizer, é uma doença, que as dependências, não é? É uma doença que só se ganha quando a pessoa se rende à doença. Diz: pá, tenho esta doença. Mas há Não é? muitas dependências, às vezes as pessoas associam a dependência à droga e ao álcool, mas há dependências de tudo e mais alguma coisa. Há dependência das coisas eletrónicas, sexo, sei lá, tanta coisa. Há uma personalidade aditiva, não é? Uhum. Por exemplo, eu tenho uma personalidade aditiva. Consigo identificar. Por exemplo, eu não tive ataque de ansiedade no doutoramento porque só fiz o primeiro ano. E fiz o primeiro ano porquê? Porque um dia ia passar pela faculdade, entrei lá e, como sou impulsivo, não é? E disse: é já. E inscrevi-me. Então, a personalidade aditiva, não é? As pessoas com personalidade aditiva têm muita impulsividade. Não é? E é muito importante nós sabermos gerir essa impulsividade e poder canalizar essa impulsividade. Hoje em dia, eu canalizo para coisas, continuo a ter uma personalidade aditiva. Não é? Canalizo é para outro género de coisas, não é? Que também tem que ter cuidado. E um bocadinho para ir buscar aquilo que tu dizias, não é? A pessoa pode canalizar a personalidade aditiva para várias áreas da vida. Por exemplo, quando eu comecei a estudar a minha tese de doutoramento, que estava a fazer, não é? Era sobre relações familiares e jogos de estratégia online. Porquê? Os jogos de estratégia online, as pessoas estão hipnotizadas lá dentro, não é? É como se fossem outra pessoa, não é? E depois as dinâmicas familiares. Ninguém compreende um filho que está fechado num quarto a jogar com sei lá quem, não é? Em 2010, portanto hoje em dia já se compreende um pouco. Tipo, está online, não tem relacionamento, o que não é verdade, não é? E hoje em dia nós percebemos isso claramente, não é? O estar online não significa que ele não tivesse amigos, não é? Mas era muito difícil compreender. E eu consegui identificar muito isso, por exemplo, nos jogadores de estratégia online, está no quarto, está a jogar, está super motivado, que ele estava num estado de flow. Não é? E quando nós estamos no estado de fluir, não é? Que a necessidade, não é, de nós estarmos a fazer uma tarefa, que estamos ali, não é, como se fosse um jogo de ténis, que estamos é desafiante, mas não é desafiante o suficiente para... Então estamos ali a fluir. Eu percebi que, então, para ajudar alguém a sair de um estado de flow, é complicado, é como nas dependências. Se as pessoas têm uma dependência, é porque há alguma coisa é bom. É que já boa. fazer. E então, se eu tiro isso, como é que podemos substituir? Não sendo com outra dependência, mas... E nada substitui, pela minha experiência de vida e pela minha experiência clínica, nada substitui aquilo. Porque no dia que substitui aquilo, eu tenho uma dependência noutra coisa. Sim, mas que seja uma coisa habilitadora, pode ser um ritual bom. Qual é que é a solução, Miguel? Vá lá, o que é que tu fazes? A solução é muito simples, eu vou dizer a solução. Carrega aí no coração, chama mais amigos que eu digo a solução. Então vá, bora lá. Aí chama mais amigos. Não, a solução é, imagina, tu tens já o que é uma dependência? Ou o que é uma adição? Não é? Tem duas características. Uma delas é compulsividade e obsessão. Estou sempre obcecado com aquilo
e não consigo parar. Obsessivo, 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 obsessivo. Não é? Quando é as drogas, a pessoa fica obsessiva, compulsividade. A família, epá, onde é que ele está? Está ali, não está? Viste, chegou, começa a ficar doente também. É contagiante, não é? Contagia todas as dinâmicas à volta. Então a pessoa está ali. Se eu tiver essa sensação, vamos chamar uma sensação boa, embora possa não ser, não é? Daquela obsessividade, da compulsividade e está ali, se ela volta a ter isto, volta a ter outra dependência. Então, mas ela pode, mas vamos falar com alguém que usa cocaína e diz assim, mas aquela cena, aquilo é uma coisa espetacular, não é? Mas há outra sensação espetacular, que é o quê? É o conjunto das várias áreas da vida dela, todas juntas, que vão dar uma sensação ainda melhor que essa. Só que não é só uma coisa, um adicto que tem personalidade aditiva é muito bom. É difícil encontrar um dependente de 5 drogas, de 5 comportamentos diferentes. Normalmente ele tem um comportamento de escolha, onde foca ali toda a sua... Toda a atenção e o toda a impulsividade, não é? Por isso é que aquilo é super aditivo. Quando começa a ter que dividir, não é? Por isso é que a recuperação passa não só por deixar de usar drogas ou aquele comportamento, mas passa por criar outros comportamentos. É a família, é o desporto, é o sair, é o conjunto de todas as outras áreas que vão dar uma sensação satisfatória à vida da pessoa, que a pessoa já não tem espaço para aquela. Aquela já não é uma solução, não é? Já não precisa daquilo, não é? Porque a pessoa só vai utilizar drogas ou ter esse comportamento quando, como está, não se sente bem, não é? Muitas vezes já nem é para se sentir bem, é para deixar de sentir aquilo que estava a sentir. Não é? E quem diz as drogas diz o resto, diz o álcool, Drogas, diz a álcool, parte elétrica, sexo, que também já conheci pessoas, não é? Sexo é super aditivo, até porque dentro do sexo, depois, se falarmos na pornografia, não é? A pornografia e, por exemplo, os telemóveis, toda esta imagem, não é? Uma coisa é ver uma pornografia quando eu tinha 13 anos, não é? Era uma revista, ia passando lá na escola, não é? De umas imagens. Hoje em dia não é? Tem uma imagem, tem som, tem todos uns estímulos altamente hipnóticos, não é? Que a pessoa fica bem gravados, quer dizer, não, é algo completamente... Apela à fantasia, claramente, sim. Não é? Portanto, apela ali à fantasia que a pessoa eventualmente tem ali revelada. E, portanto, é revelada, mas é a insatisfação, que é a tolerância das dependências, não é? Aquilo já não me chega, eu quero mais. Claro, é? E assim para o nível seguinte eu quero mais. Eu quero mais. E se eu quero mais, não é? Falando nesse tema, se eu quero mais, eu vou querer mais coisas que normalmente não são aceitas aqui ao pé de mim. Não é? Claro. Que até eu vou guardar como segredo. Claro. Não é? Eu vou guardar como segredo. E quanto mais segredos eu tenho, mais doente eu sou. Exatamente. É como as pessoas que roubam, a cleptomania, quem rouba também é uma adição. Eu tenho o segredo porque há ali um valor que está a ser violado e eu não me quero permitir a comunicar porque sei que... Você é mal visto, você é julgado. E vão-me tirar aquela relação. É o que eu costumo dizer, é uma relação super íntima. Sou eu e o objeto. Eu e o jogo. Eu e as drogas. Só que não é íntima. Aparenta ser íntima. Porque intimidade só posso ter com as outras pessoas. Não é? Okay. Só que aparenta. Num grupo de dependências que eu co-facilitava, com um colega meu, houve alguém que uma vez falámos, era um grupo de filhos adultos de famílias funcionais. Tipo, cabíamos lá todos, não é? É um bom nome para meter lá a malta toda. Principalmente pessoal das dependências que olham muito para a diferença. Não, aquele é alcoólico, não tem nada a ver. Aquele é isto, não tem nada a ver. Não é? Filho adulto de famílias funcionais, a maior parte de nós consegue identificar, não é? Alguma disfuncionalidade na nossa vida. Sim. Sendo que a maior disfuncionalidade é a imprevisibilidade. Não é? Quando as coisas são previsíveis até correm bem, não é? O meu pai bate-me todos os dias, mas eu sei que é todos os dias protege-me. Arranjo estratégia. Agora, o problema é hoje bate, amanhã não bate. Eu tenho que criar aqui outra personagem para ir lidando com isso. E perguntámos ao grupo o que era intimidade. E houve um rapaz que disse assim, intimidade é intimacy. Sim, mas isso é intimidade em inglês, não é? E ele disse assim, não. Into me you see. Que maravilha. E eu fiquei tipo, uau, é isso mesmo. Intimidade é into me you see. Não é? E voltando às experiências, por isso é que muitas vezes
a saída das dependências tem muito a ver com as relações humanas, não é? Falar com o outro, partilhar com o outro, fazer com que o outro possa ver aquilo que eu também andei a esconder, não é? E está ok, não há problema nenhum, não é? E nós sabemos que a tolerância existe, então, a certo nível, eu vou ter que ver mais, eu vou ter que tomar mais. Chega a uma altura que já é inconcebível a loucura que existe na cabeça da pessoa e a pessoa sente-se envergonhada, a pessoa tem medo, não é? E é legítimo, não é? E é muito importante as pessoas encontrarem alguém que compreende, não é de hipnose, é das dependências. Não é? Como se a pessoa procurar. Tu ainda exerces trabalho nessa área? Ainda Faça algum. Faça Se as algum. pessoas procurarem, tu Fazes consultas ainda, terapias? Sim, eu faço algum, embora o que acontece muitas vezes é que é preciso ser um trabalho psicoterapêutico, não é? Organizado, inicial organizado, e às vezes eu não tenho tempo para ter esse compromisso. Não é? Okay. Então muitas vezes reencaminho, porque não pode ser uma coisa daquela uma vez, não é aquela. Vamos fazer hipnose para. Não é? Sim, são tratamentos, pessoas... é um tratamento, uma terapia. Tem que ser um tratamento e a pessoa às vezes tem que ser internada. Muitas vezes. E é assim, são raras as pessoas que me telefonam a dizer quem telefona é a família, não é? Então às vezes tem que haver um processo primeiro com a família, porque a família também está obcecada e compulsiva naquela história que falámos, não é? Daí, eu quando acabei de psicologia, foquei-me na área da terapia familiar, não é? Exatamente por causa disso, também pela minha visão da psicologia em sistemas, não é? Todos nós vivemos dentro de um sistema e quando falam comigo, aqui eu estou num sistema, não é? Mas tenho outros na minha vida. E identificar isso, a compreensão da pessoa é muito maior, não é? E, então, nas dependências, principalmente nas drogas também, e nas outras, não é? Nós vamos ajudar a pessoa onde ela está. E ela está dentro de vários sistemas muitas vezes. E a própria família, todo um imbróglio, não é? Que é apaixonante para mim, não é? E que outras pessoas nem quero ouvir falar, como por exemplo, a especialidade de ataques de pânico não é minha. Não é? Eu já trabalhei com pessoas, mas não tenho suficientes casos, não quer dizer que não tenha muitos, não é? Mas não, há muitas outras pessoas que têm muito mais experiência do que eu, não é? Miguel, deixa-me interromper só para te fazer uma pergunta, porque há aqui amigos nossos que me estão a ver e estão a dizer neste momento, estou a sentir ansiedade, ou tenho ataques de ansiedade, tenho homofobia, mas sobretudo, situado muito nisto da ansiedade, nós temos visto muito isto no coaching e é algo que as pessoas, enfim, que temos esta percepção que é um padrão, principalmente nesta fase, ainda que eu tenha estudado muito o fenómeno por mim, não é pelos outros, mas por mim, nessa altura, e percebi que é um fenómeno que está a crescer cada vez mais, dada a loucura que nós vivíamos, pelo menos no antigo normal, vamos ver agora no novo normal o que é que vai acontecer. Mas o que é que tu dirias a uma pessoa, 3 dicas práticas que essa pessoa pode fazer para pelo menos atenuar essa espiral de ansiedade que a pessoa está a cometer? Olha, um bocadinho como ontem disse, não quero fugir à pergunta, mas é como tu disseste, na altura é difícil fazer qualquer coisa. Na altura que está a ter um ataque de pânico, a pessoa... é porque nunca ninguém teve um ataque de pânico. Exatamente. É que não percebe nada disso. Quem nunca teve um ataque de pânico. É mesmo quem não percebe nada disso. É como aquelas pessoas que disseram... fica para outra altura. Mas o que é que podem fazer para evitar? O que elas podem fazer é trabalhar muita respiração, o aqui e o agora. Não é? E trabalhar é quando não estão a ter ataques de pânico. E é assim, o pessoal é muito preguiçoso. As pessoas são muito preguiçosas. Por isso é que a auto-hipnose, há uma área da auto-hipnose que funciona muito bem. Sabem qual é? É a dor. Porque quando dói alguma coisa, a pessoa faz tudo. Olha, fecha os olhos, respira fundo. A pessoa segue instruções de uma forma muito clara. Com ansiedade. Agora não estou ansioso, deixa estar com isso. Então, resolve depois. Exatamente. Só que depois nós temos que preparar o corpo a não chegar a esses níveis. Não é? Claro. Eu acho que é um trabalho mais de prevenção. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito com os meus clientes tem a ver com vocês, quando eram mais novos, já fizeram bolas de sabão. Não é? Tem aquelas bolas de sabão. Não é? E imaginar fazer bolas de sabão. Não é? E imaginar ter bolas de sabão não é uma coisa fácil. Não é? Requer alguma criatividade. Tem arte. É como fazer balões com as pastinhas elásticas. Até porque alguns de vocês, já estou a ver que o António está a sorrir, não é? Fazer bolas dentro das bolas, não é?
Isso é Tudo é outra com coisa. arte. Isso é uma técnica para Sim. elaboradíssima. Mas é muito importante. Para já, quando nós pegamos nas bolas de sabão e entramos nesta brincadeira, entre aspas, não é? É quase que fosse uma regressão, não é? Porque eu volto àquela parte de mim que eu não andava ali. E quando eu vou fazer as bolas de sabão, eu tenho que ter muito cuidado, não é? Não pode arrebentar, não é? Vocês fizeram, há umas que até saem assim, mas... Não é? E ajuda muito a imaginar a bola de sabão e imaginar a bola de sabão a vir tipo castanha, por dentro, com um ar assim castanho, não é? E deixá-la ir. E ir fazendo bolas de sabão, até começar a ver as bolas de sabão ficarem cada vez mais claras, até ficarem transparentes. Eu aprendi esta tarde, eu pus no meu livro e tinha aprendido com a Sofia Bauer. Fala o nome do teu livro outra vez, Miguel. Ele Mostra está, lá mas o para as livro. pessoas saberem, mostra lá o livro. É o Muda a Sua Vida de Paulo Tecnón. Mostra. Cá está. Pronto, e podem comprar, já ontem tu disseste, na UCA, etc. É. Claro. E a Sofia Bauer é uma psiquiatra brasileira de Belo Horizonte, que estuda muito a psicologia positiva, mindfulness, neurociências, e eu aprendi dela. Então, liguei para ela e pedi autorização para obrigados, para colocar lá, não é? Para colocar lá no livro as bolas. E ela disse, mas não fui eu que inventei, foi a Magda. E eu telefonei à Magda e pensei assim, isto nunca mais vai acabar. Quem é que inventou isto? Não é? Porque foi uma coisa que eu também gostei muito quando estive no vosso curso, não é? É dar referências às pessoas, Sim, não é? Onde nós claro. aprendemos. Claro. Não só porque não fui eu que inventei, e provavelmente nem foi ela. Aliás, foi visto, não foi ela, e provavelmente até nem foi a Magda, eu é que não fui mais para trás. Mas para as pessoas terem outras referências onde podem ir buscar esta informação. Claro, claro. Há muitas pessoas a falar sobre hipnose de uma forma e de um estilo diferente do meu. E às vezes a pessoa pode não se identificar com o meu, não é? E não significa que a hipnose não está posta em causa. Ou a auto-hipnose não está posta em causa. Porque, não é? Se eu for falar com a Sofia Bauer, é um estilo completamente diferente. Tem fadas, e há fadinhas, e o jardim, não é? Que eu adoro, mas que não sou eu, não é? E na hipnose, quanto mais nós temos que ser genuínos para transmitir aquela mensagem. Porque senão embora no início seja difícil, não é? A pessoa ainda está muito pegada à técnica, não é? Mas depois tem que soltar, não é? Como tu queres dizer, não é? Tem que soltar e tem que ser eu próprio e transmitir, porque é uma comunicação completamente diferente do que a comunicação normal, não é? E os cursos que tu dás cursos de... Olha, eu dou um curso. O meu propósito na hipnose é colocar o ensino de auto-hipnose no currículo escolar, no primeiro ciclo, primeira classe, segunda classe, terceira classe, dia 8 de setembro de 2020. Muitos corações. Esta área toda das soft skills 2022. e do autoconhecimento devia ser obrigatório. A vida da minha filha após uma sessão. Muito bem. Isto já me assusta, porque quando eu fiz isto, 2022, era lá... E depois cheguei à conclusão que eu não vou às escolas. Mas não é a minha praia. Não quer dizer que eu não vá, não é? Mas eu não vou fazer um trabalho para ir às escolas e ensinar as pessoas. Não vou. Como também percebi que os lares da terceira idade não era propriamente aquilo que eu faço, não é? Porquê? Porque se eu não vou um dia, as pessoas ficam super dependentes. É preciso ter... As pessoas nascem para aquilo. E então, estava em Salvador da Bahia e, aliás, este livro tem um workshop do livro. E percebi, bem, eu não vou fazer os workshops suficientes para para realizar o meu objetivo. Então criei uma certificação de facilitadores de auto-hipnose. E durante um ano e pouco, não é? Já temos mais de 80 facilitadores, que são pessoas que não só querem aprender a fazer auto-hipnose, como querem ensinar a outros. E ensinar pode ser fazer um workshop, e ainda agora acabou uma certificação, e há pessoas que vão fazer o workshop, mas outras que vão ensinar, olha, vou ensinar na escola, vou ensinar aos amigos, não é? E então é dotá-las de poder ensinar o que está ali no livro de uma forma organizada, quer seja numa palestra, num curso de meio-dia ou num curso de um dia, não é? De uma forma natural. Isso é muito interessante até para fazeres com professores grandes agrupamentos. Exatamente. Escolas, para os professores. É muito interessante ter professores a fazer a facilitação para eles fazerem, porque depois eles estão na vida deles. Estou aqui a pensar nos agrupamentos que nos costumam convidar sempre a dar palestras, que são completamente fãs de tudo o que é melhorar os professores daquele agrupamento para influenciar nas crianças. Sim, não é? um professor, não é? Há duas classes para ensinar a hipnose que eu gosto muito,
que agora vieram-se revelar, por acaso. Não é? Eu até digo isto, até sinto um bocado, que são os professores e os enfermeiros. Eu sempre digo, porque eu ensino hipnose conversacional a um enfermeiro e ele está a aplicar em 500 pessoas no próximo mês. Porque estão ali. E os professores a mesma coisa, estão ali. Não é? E como eu sempre, por exemplo, ensinar aos alunos a fazer cálculos mentais. Não é? Sim. É muito interessante. Se eu como aluno, espera aí, uma cábula mental, não é? Como ensinar aos alunos a fazer o exame em casa antes de vir. Não é? É uma coisa que eu nunca percebi, é porque é que os professores não dão as perguntas. Eu nunca entendi. Eu quando estive nos Estados Unidos, eu vi um professor meu, foi aí que eu percebi, que ele dizia assim, olha, estas são as perguntas e estas são as respostas. De 70%, que é aquilo que vocês têm que saber. E é importante saber. E não vale a pena andar aqui a brincar. Não vale a pena eu andar aqui a brincar com vocês. Não vale a pena, porque a maior parte de vocês até vai passar e não vai saber. Então mais vale eu dizer o que é que vocês têm que saber. E toda a gente sabia, não é? Agora tinha que saber bem, não é? Tinha que ser bem elaborado. Essa capacidade. Tive outro professor, que eu fui muito inspirado por alguns professores, outro professor de psicologia educacional, não é? Que punham uma frase no exame, naquelas aulas de faculdade que começam às 10 da noite e que o pessoal começa a seguir às 11, tem que apanhar o comboio, tem que apanhar isto, não é? Portanto, aquela nunca acaba à meia-noite. E ali ficava tudo até 1 da manhã. Porque, olha, por exemplo, o Jorge, que apareceu aqui, o Jorge é especialista em trabalhar com a família, como eu falei nas tendências, para trabalhar com a família e não, embora ele também seja especialista, ele trabalha com a família para preparar a família para o familiar que está dependente. É muito importante esse trabalho, um trabalho de muito preparação. Muito importante toda a família. Eu sou filha de um dos meus pais tem a doença bipolar. Portanto, é muito importante a família estar a par do que é aquele problema, porque afeta a família, afeta tudo. E também é interessante, e eu não sei se as pessoas procuram muito isso, a auto-hipnose pode resolver. Eu faço um trabalho há 30 anos com a parte da fobia, que melhorei bastante. Mas segui vários caminhos, não conhecia a hipnose. Portanto, eu quando decidi engravidar, fui fazer psicologia clínica, fui procurar uma psicóloga para me ajudar. Não, fui procurar uma psicóloga que me acompanhou e eu tenho a impressão que no fim eu acho que a senhora ficou quase, ela que não tinha fobia começou, porque ela foi investigar tanto sobre o assunto e dos bichos, que eu acho que ela ficou com medo. Não, melhorou muito, 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 muito. Fiz a regressão, percebi lá atrás, não nesta vida, mas noutra, o que é que aquilo poderia significar. Mas na realidade não deixa de ser sei que o trabalho vai continuar porque ele não foi erradicado, ok? E entendo até nesta vida porque é que ele é materializado e estou nesse trabalho. Agora muito melhor pessoa porque entendi o porquê, não é? Para que é que ele serve? Porque o medo serve para alguma coisa. Exatamente. É sempre um cariz positivo, não é? Então, aqui o que é que tu deixas de mensagem para pessoas que têm alguma fobia? E eu tenho um receio que há tantas pessoas, especialmente mais velhas, fechadas em casa. Por exemplo, eu não saio de casa há 2 meses, porque sou asmática e quem vai às compras é o António, moramos no campo, quando saio vejo vaquinhas e cabrinhas, não me cruzo com ninguém. Mas há pessoas que estão em apartamentos, em centros urbanos, e que estão fechadas e que têm mais de 70 anos. Como é que vai ser esta abertura e o lidar com medo? Porque eu receio que venham aí algumas fobias. Claro que sim, claro que sim. Aliás, o que é que tu aconselhas? Quando nós falamos em hipnoterapia, não é? Falando aqui em hipnoterapia, para mim, o estado de hipnose é uma coisa. E aquilo que eu estou a dizer que faço de auto-hipnose é uma coisa. Outra coisa é a hipnoterapia, que é utilizar a terapia nesse estado. Não é? Pronto. Na terapia, a terapia que eu tenho encontrado mais eficaz nesses casos tem a ver com a terapia cognitiva ou comportamental, que pode ser feita em hipnose. Não é? E uma das técnicas da terapia cognitiva ou comportamental tem a ver com a dessensibilização sistemática, o que significa que eu tenho medo do leão, não vou pôr à frente do leão. Não é? Eu vou, de uma forma sistemática, dessensibilizar. Não é? E muitas vezes o que faz é que não é? A pessoa começa a pensar, por exemplo, uma pessoa que tenha medo de avião, não é? Ela não se estressa dentro do avião, ela começa a estressar quando começa a chegar à altura de colocar lá as férias no trabalho, que pode significar, é muito antes.
E então é a pessoa também começar a ressignificar, não é? Todos, e começar a perceber, não é? Até por ela própria, até pode fazer alguns exercícios, é começar, ok, este é o meu trajeto até eu ficar em pânico, ai, Jesus, minha maravilha. E depois é o outra. Eu rio muito, não quer dizer que sejam as coisas engraçadas, mas, por exemplo, uma coisa que eu faço muito em hipnose é estimulo muito o riso, porque eu sei quando a pessoa está a rir, está a gravar, está a fazer de uma forma completamente diferente, não é? Eu tive uma vez um psiquiatra que me disse, eu reencaminhei uma senhora para aí que tinha depressão e ela disse que esteve lá e esteve aí a rir e que foi só rir. E eu, olha, peço desculpa, para a próxima vez a gente chora mais, não é? Porque as pessoas quando chegam ao pé de ti começam a contar a vida dela naquele formato. Já contaram tantas vezes que aquilo é automático. Elas contaram aquelas. A receita do supermercado, sim. Portanto, é preciso contar uma história diferente, é preciso ressignificar. E a pessoa começar a pensar que ela tem o poder, sim, de olhar para aqueles pensamentos e pensar assim. Por exemplo, fecharam as fronteiras, não foi? Ok, eu vou fechar as minhas fronteiras. A partir de agora, tudo o que vocês me disserem vai ter que ser avaliado aqui na fronteira. Não é? E fazer, não é? Fazer isso. Depois, é preciso lavar as mãos. Não é? Pronto. Então, todo o pensamento que eu tenho que o lavar primeiro. Não pode ser só chegar aqui. Eu tenho que olhar para ele e ele está ali em cima. Não, está ali, eu tenho que olhar. Distanciamento pessoal. Ele está ali, eu tenho que olhar. Serve o meu propósito? Certo. Então, pode entrar. Não serve, eu vou ter que deixá-lo ir. Isto requer algum treino. Porquê? Porque se a pessoa deixa-se ficar com os seus pensamentos, que são de algo interno e imagens mentais, quer dizer, e aquilo começa a ficar gravado e começa a ser a realidade da pessoa, realmente é uma vida horrível, não é? E a pessoa perceber que pode contar outra história, não é? Pode contar, e muitas vezes até diz à pessoa, você consegue contar a sua história de vida ainda tipo mais hardcore? Consigo, ótimo. Porque se ela consegue mais hardcore, também consegue contar. Eu consigo te contar a história da minha vida para tu ficares com pena de mim ou achares que eu sou o tipo mais sortudo do mundo, não é? Claro. Qual é a história que eu estou a contar a mim próprio? Muitas vezes acabo, olho para mim e estou a contar aquela história de Calimero, não é? Porquê? Porque quer ser compreendido e perceber que essa é a nossa responsabilidade. Claro. E quando eu digo responsabilidade, é responsabilidade, habilidade para dar resposta, não é? E quando eu percebo que eu tenho a habilidade para dar resposta, pedindo ajuda, muitas vezes, porque sozinho eu não sou capaz, e eu falo por mim, muitas coisas na minha vida, esquece, sozinho, só fiz foi asneira e cada vez era pior. Tipo, exponencial, não é? 10 vezes mais, 20 vezes mais, não é? Agora, quando a pessoa pede ajuda à outra, e a ajuda às vezes tem muito a ver com aquela intimacy, não é? É contar aos outros aquilo que anda na cabeça dela, mas ela tem vergonha de contar. Quando tu falas com pessoas que têm problemas, por exemplo, de drogas, muitas vezes elas contam de coisas que têm vergonha e tu dizes, então e isso é que afeta elas. E elas muitas vezes consomem por isso, não é por terem roubado a avó ou 30 por uma linha. São pequenas vergonhas, não é? Pequenas vergonhas, para elas são enormes, não é? Incapacitantes. E a vergonha, muitas vezes, é algo que é terrível, porque não permite que a pessoa ponha para fora, não é? Então, a partilha da pessoa, ou a pessoa ser honesta, dentro da honestidade que consegue ser, não é? A honestidade tem vários graus, e vai, não é? Eu acho que isso é muito importante, a pessoa pedir ajuda, não é? E falar ao outro e dizer assim, sabes que quando eu saio à rua, de vez em, por exemplo, vou dar um exemplo, eu nunca tive ataques de pânico, mas houve uma altura que eu comecei a ir a jantares de amigos, para começavam a dar uma coisa, e eu já estava ali, e eu tinha que dizer para a minha namorada na altura, e tive que dizer, é assim, eu vou, porque eu sabia que não podia não ir, não era não negociável não ir, porque isso eu já não ia naquela vez, depois, isso é muito importante, e disse, se eu me sentir mal, é assim, eu vou sair, não vou dizer nada, nem eu vou fugir. Mas eu fiquei com essa liberdade. Não é? Ela sabia. Então, era um bocadinho como tu dizias. Quando eu desisti, não é? Quando eu disse, e eu aí dei-me possibilidade de aguentar mais um bocadinho. E disse, vou aguentar mais um bocadinho. E às vezes olha, nas dependências fala-se muito nos Alcoólicos Anónimos, nos programas de Minnesota, nos 12 passos, só por hoje, não é? E às vezes é só por agora eu aguento. E estou tranquilo, se for preciso eu vou-me embora, e se for preciso eu mando um berro, pronto. Eu tenho liberdade de fazer isso tudo, porque às vezes o não ter essa possibilidade, o reter isso, muitas vezes é muito crescente. E principalmente quando a pessoa do lado nem está nem aí, nem sabe o que é que está a acontecer. Não é? Só sabe quando explodiu.
E é uma coisa super irracional e inadequada e tipo, não é? Resgate que sai ali. E a pessoa... E, de facto a pessoa perde muito o seu potencial e da sua capacidade para tirar o melhor de si quando está, enfim, a sentir que está a aproximar um estado desses, aí não é um estado alterado de Ou até consciência. fobia, seja qual for. É o ancorar numa determinada dinâmica que ela já sabe, porque já fez o filme todo, como é que vai acabar, e quanto mais faz o filme, mais antecipa, mais rápido aquilo. É como se tivesse aquela profecia autorrealizada. Claro, é uma auto-hipnose espetacular. Espetacular, exatamente. Para o caminho do mal, para o caminho do... Claro, e é. Claro, e é. E a pessoa já está a sentir. Eu já estou a sentir como se estivesse lá. E nem estou a avião, nem há aviões a voar e eu já estou aqui em pânico. Mas isso também prova outra coisa. Prova que nós temos, de facto, uma capacidade extraordinária e também as pessoas que têm essa capacidade para utilizar a auto-hipnose, ainda que não seja a favor delas, para utilizarem também a favor delas e fazerem o contrário. Não é? Claro, porque brutal. está lá para um lado, também está lá para o outro. Exatamente. Miguel, olha, Miguel, já o Instagram está quase a mandar-nos abaixo. Vocês têm uma live a seguir agora. Temos e que convidamos todos os que aqui estão para assistirem. É que o Tomás Briot, ele é especialista em escutatória, não é? Eu estive a ver. E ele é realmente muito bom. Nós estamos com um projeto com ele e com a Leni no Brasil e também com o Milton. Portanto, é outra parte, a oratória e a escutatória. Então, interessante. Ele pega no tema da comunicação de uma forma muito bonita, muito interessante. Muito calmo, é uma joia de pessoa. Que vai acrescentar muito valor. Então vá, quem estiver aqui na minha página, toca a ir agora para lá. Sim, agora ficam aqui na nossa, nós vamos sair. Quem quiser, entra na do António. Muito obrigado. Obrigado, eu. Olha, obrigada, já não vamos ao baralho, temos que marcar outra mais para a frente. Devemos continuar ligados. Muito obrigado, Miguel. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Um abraço. Beijinho, Deus, obrigado. Obrigado.